Olá, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui começando mais um programa Eleições 2022, programa que aborda aqui os aspectos que constroem, né, e formulam, estimulam, participam intensificamente aqui desse processo eleitoral tão complexo, tão difícil e considerado aí por muitos o mais importante da história do país. Nós estamos aqui há menos de 30 dias, já esse programa vai ao ar no sábado, estou gravando aqui na semana, então vai aí pelo menos uns 20 dias, pouco mais de 20 dias para as eleições, período curto, mas que para um processo de eleição tão intenso é muito importante. Então vamos abordar um tema aqui que eu acho que fundamenta muito do período que nós estamos vivendo, dessa ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo, e o uso, a instrumentalização da mentira. Mentira não é uma novidade na política e nem na vida das pessoas. Mentira faz parte daí do cotidiano da humanidade. Elas se fortalecem em determinados momentos, elas caem por terra ao longo da história, elas se transformam, né? Alguns deles usam como instrumento, Hitler usava como instrumento, Voltaire dizia minta, 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 que alguma coisa vai restar disso, então faz parte da história da humanidade a mentira. Mas, particularmente neste governo, lembro de uma frase dita aqui pelo deputado federal aqui de São Paulo, pelo PSOL de São Paulo, Ivan Valente, que ele chama o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, de o mentiroso geral da República. Ele classifica Bolsonaro dessa forma numa entrevista recente que deu para a gente aqui no 247, no Giro das 11. Para falar sobre esse assunto, trouxe aqui, a gente sempre traz especialistas, gente que está aprofundando em alguns aspectos aqui das pautas que nós trazemos, e eu acho que hoje vai ser um programa bem interessante. Nós convidamos o professor João César de Castro Rocha, especialista no tema de guerra cultural e da retórica do ódio bolsonarista, professor titular de literatura comparada da UERJ. Vou embarcá-lo aqui na nossa conversa. Professor, tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui conosco. Tudo bom, Daiane? Obrigado pelo convite e pelo diálogo. Bom estar por aqui. Professor, eu estava aqui falando justamente da mentira, né? A gente vai tentar aqui trazer um retrospecto deste processo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, justamente baseado nesta temática, né? Já tiveram levantamentos aqui no Brasil, recente, né? Acho que foi no 1º de abril do ano passado, fizeram um levantamento, o site Aos Fatos, que apura determinadas notícias e confirma se aquilo é verídico ou não, e se tornou hoje um instrumento de trabalho para muita gente diante de um presidente que mente tanto. Esse levantamento feito pelo site Aos Fatos dava conta de que o Bolsonaro contava pelo menos 4 mentiras a cada 10 declarações que ele dava. É um número que assusta, mas quando a gente vai ver nas pesquisas hoje de intenções de voto, há também um trecho dessas pesquisas que perguntam ao eleitor, aos entrevistados, se eles confiam no presidente. E o grau de confiabilidade do presidente é muito baixo. E, mesmo assim, ele se sustenta, tem aí, finalizando o seu mandato, apesar de todas as mentiras que ele já contou e que ele costumeiramente fala, a mais recente, vamos chamar assim, em que se pôde ali ficar 40 minutos ouvindo, foi no Jornal Nacional, e também, de acordo com os números, dava conta ali de que ele contou pelo menos uma mentira a cada minuto. Isso foi também alguns levantamentos de alguns sites que fizeram. Queria começar a nossa conversa, antes da gente entrar aqui mais especificamente sobre a conjuntura geral da política brasileira. Como é que o senhor vê a mentira na política hoje? Ela é um instrumento de fato? É uma coisa do bolsonarismo? Ou no mundo isso existe de diversas formas, mas com mais força ou menos força? Bom, vamos lá, Daiane. Essa questão é fundamental. Vamos começar dando vários passos atrás. Do ponto de vista antropológico, não há vida humana possível sem mentira. Se nós fôssemos obrigados a falar a verdade o tempo todo, o convívio social seria um inferno. Há até filmes de comédia que ilustram isso. A obrigação de falar a verdade 24 horas por dia leva a uma série de caos. Portanto, a dissimulação e a mentira fazem parte
das regras do convívio social. Até a expressão de mentira piedosa para expressar aquela situação na qual você deliberadamente não diz uma verdade para não ofender ou magoar uma pessoa. Mas não é disso que nós estamos tratando. No campo político, a mentira tem uma finalidade muito específica. A finalidade da mentira no campo político é seduzir uma parte do eleitorado. Essa é a questão central. Quer dizer, a mentira não vale tanto para quem fala como para quem escuta. E boa parte dos meus estudos sobre o bolsonarismo e a extrema-direita consiste em aplicar essa ideia básica de retórica, que é bem importante, Daiane, porque nós perdemos um pouco a noção do que foi a retórica em tempos clássicos. Porque a partir do romantismo, século XVIII, a retórica foi literalmente sendo pouco a pouco esquecida. Mas a retórica, durante 25 séculos, na cultura do Ocidente, era uma poderosa máquina discursiva que tinha uma finalidade. E você vai compreender, Daiane, de imediato, como a extrema-direita lança a mão da retórica de forma muito hábil. A finalidade da retórica, em termos clássicos, da Grécia até o século XVIII, era adaptar discursos para públicos determinados, de modo a produzir um efeito específico, de modo a produzir um afeto. A paixão, o ódio, o acordo, a desavença, o que seja. Portanto, sempre há retórica quando, em lugar de simplesmente falar aquilo que eu desejo, eu adapto a minha fala pensando num público para produzir um efeito. É isto o que Bolsonaro realiza o tempo todo. Portanto, se nós ficarmos presos à ideia de mentira, nós estaremos muito presos à ideia do Bolsonaro. Nós precisamos mudar de foco, Daiane. Nós precisamos começar a entender não o Bolsonaro, porque sabemos, ele é genocida, miliciano, criminoso, corrupto, insensível, misógino, transfóbico e todos os qualificativos mais que desejarmos. E, no entanto, ele mantém 30% do eleitorado. Portanto, Daiane, de maneira lógica, nós precisamos desviar o nosso olhar do Bolsonaro para os bolsonaristas. Você concorda com essa ideia? Super. Acho que é um caminho aqui. Estou tentando justamente para o senhor ir pegando a lógica do nosso pensamento. Em geral, a gente vai no foco no Bolsonaro, não somente no bolsonarismo. É bom para a gente justamente tentar entender. Agora, dentro desse aspecto, vou começar aqui a nossa conversa também, trazendo 2 livros aqui, que faz parte de um combo, antes da gente começar a conversar, até porque ele vai sustentar muito da base das informações que eu vou querer extrair do professor aqui. Vou colocar na tela um deles, que só muda um pouco a cor, né? Tudo por um Triz. Isso. Esse é o volume 1. Esse é o volume 1. Tudo por um Triz, Civilização ou Barbárie, e aí tem o volume 1 e 2. Vou colocar na tela aqui também o volume 2, mudando aqui a nossa tela de cor, né? A cor do livro de azul vai para o vermelho. O volume 1 é o vermelho, é isso? Então, isso, exatamente. O volume 2 é o vermelho, isso. Volume 1. Conta um pouco primeiro como é que baseia aqui o livro e esse Civilização e Barbárie. A gente tem falado muito sobre esse assunto, que é o grande mote dessa eleição. A gente está vivendo uma eleição entre a civilização e barbárie, e é justamente isso que o senhor coloca aqui no livro, né? Exatamente. Muito obrigado, Daiane, pela oportunidade de falar deste livro. Que, olha, para mim é um projeto que me comoveu muito. Logo depois da eleição do Gustavo Petro, eu passei uma semana em Bogotá e procurei me informar ao máximo, comprei muitos livros. Um livro em particular me chamou a atenção. Um livro chamado Las Elecciones que Pueden Cambiar la Historia de Colômbia. E era um livro de entrevistas com personalidades do campo progressista que pensavam a centralidade das eleições de maio de 2022, o primeiro turno das eleições na Colômbia, para o futuro da Colômbia. O livro foi lançado em fevereiro, portanto, no calor da hora. Voltando ao Brasil, eu de imediato tive a ideia, eu disse, nós precisamos, no Brasil, reunir um número expressivo de personalidades do campo progressista da esquerda democrática para alertar a população. Não se trata de eleições quaisquer. O que está em jogo nestas eleições de outubro de 2022 é nada menos do que a disjuntiva, civilização ou barbárie. E tudo por um triz, Daiane, porque depois de 4 anos da barbárie Bolsonaro,
o índice, o grau de destruição que o Bolsonaro conseguiu levar a este país é inédito na história da República. E ainda assim, ele possui 30% do eleitorado. Tudo por um triz. Precisamos vencer, derrotar Bolsonaro em outubro, mas a partir de janeiro de 2023 precisamos reconstruir o país. Isso significa, em alguma medida, criar diálogo com uma parcela, pelo menos, dos bolsonaristas. O livro foi pensado assim, Daiane, são 41 convidados, você veja que é a nata do que há de melhor no Brasil e no exterior. Tem a Boaventura de Souza Santos, tem a Lúcia Santaella, tem Renato Janine Ribeiro, José Miguel Wisnik, Nina Santos, Márcia Tiburi. É uma seleção, é uma enciclopédia de Brasil, é um dicionário de esperança do que podemos ser. No livro, cada convidado responde a 3 perguntas. A terceira pergunta sempre é igual. Como analisa a centralidade das eleições em outubro de 2022 para o futuro do Brasil? E as 2 primeiras perguntas dizem respeito ao trabalho das pessoas. Dessa forma, o livro tem uma dupla temporalidade. A urgência absoluta, outubro de 2022, a necessidade de reconstruir o país a partir de janeiro de 2023. Esse projeto me comoveu muito, Daiane, porque o primeiro convite foi enviado no dia 15 de julho. Hoje é o dia... Podemos falar o dia de hoje, Daiane? Hoje estamos gravando. Claro, pode. Segunda-feira, dia 5. É dia 5 de setembro e os 2 volumes já estão a caminho da editora para o primeiro lançamento, dia 19 de setembro, em São Paulo, na Patuscada, na Vila Madalena. Daiane, vá. Vai ser muito bom. Dia 20 de setembro, São Paulo, dia 21 de setembro, Curitiba. Mas como o tempo é de urgência, eu tive uma ideia, o José Miguel Wisnik ofereceu uma ideia e o editor generosamente aceitou. Nós estamos divulgando gratuitamente, como cada colaborador ou cada colaboradora respondeu a 3 perguntas, até o dia 2 de outubro, de cada nome, uma resposta na íntegra será divulgada gratuitamente na internet, nas redes sociais. Legal. Porque o tempo é de urgência, a civilização se impõe e a maneira mais segura de ter certeza de que a civilização vai se impor à barbárie Bolsonaro é, na medida das nossas possibilidades, das nossas forças, colaborar para a vitória no primeiro turno. Não, é um belo projeto, Daiane, eu estou muito orgulhoso. Um belo projeto. Ainda que seja divulgado, eu peço aqui para os nossos internautas, porque é um momento que a gente precisa se municiar de máximo de informações para a gente compreender o momento que nós estamos vivendo. É muito difícil fazer essa compreensão, parar, né, neste momento e fazer essa análise, porque a gente está no meio do fogo cruzado. E quem consegue, né, são professores, são personalidades, José Boaventura não tem o que falar, né? Janine Ribeiro, enfim, são pessoas que estão ali com a cabeça pulsante, e o próprio João, que nos ajuda, nos auxilia aqui durante os programas, mas quando isso condensa num material para leitura, ajuda nessa percepção e a gente entender o que pode ser feito e o que está de fato acontecendo. Então, recomendo aqui o acesso lá na editora Cotter, que também é uma editora que tem excelentes autores e várias produções de alto calibre, muito bom. Essas são as armas que nós devemos utilizar, então fica aqui o recado para que todo mundo acesse aqui a editora Cotter. Eu botei o endereço o nome do livro, daqui a pouco eu coloco o endereço do site e também vou deixar aqui na descrição do programa. Professor João, queria, neste embalo aqui, por um triz, né, dessa eleição, o senhor está dizendo que não é só mentira, a forma que o Bolsonaro e o bolsonarismo se municiam, instrumentalizam a mentira, ela tem características que vão evoluindo a isso. Como é que a gente, nesse período da eleição, Bolsonaro foi no Jornal Nacional e ficou lá 40 minutos, só falou mentira, ainda que sendo contestado, e tem muita gente que vai dizer aqui que ele foi menos ou mal contestado, e isso a gente já tratou em outros programas, mas ele ele usa um subterfúgio e volta a mentir. Por exemplo, ele disse que não atacou o Supremo, não atacou os ministros do Supremo, e aí depois, no mesmo momento, ele admite que atacou um deles. E aí, essa semana, no final de semana, ele voltou a chamar o Alexandre de Moraes de vagabundo. Ele usou esse termo, uma canetada de um vagabundo. Ele se refere a um ministro do Supremo dessa maneira. Isso, para um presidente, esse conjunto de situações,
a forma que ele atuou na pandemia, seria alvo de impeachment, certamente. Mas o Bolsonaro consegue se manter no poder. A imprensa, durante muito tempo, não o chamava de mentiroso. O que é isso? Que instrumentalização? Que forma é essa que o Bolsonaro utiliza isso, que acaba parecendo uma coisa normal? E todo mundo trata, ele é mentiroso mesmo, deixa para lá. Fica assim? É isso que será que é o nosso comportamento? Eu acho que essa pergunta é excelente, Daiane. Essa pergunta é o coração da questão. Vamos então pensar juntos. Eu não tenho resposta, ninguém tem. Mas vamos pensar juntos. Para começar, eu proponho que nós precisamos recuperar uma distinção que o Freud propôs num ensaio de psicologia social chamado O Futuro de uma Ilusão, que é um ensaio no qual o Freud pensa o papel da religião na cultura humana. E, num certo momento, o Freud faz uma distinção que me parece crucial para o mundo contemporâneo, sobretudo a partir do momento em que o universo digital e as redes sociais passaram a dominar o nosso cotidiano. Nós estamos aqui agora conversando, Daiane, graças ao universo digital. Nós vivemos no universo digital. Não é casual que entre os 10 homens mais ricos do mundo, muitos se dediquem ao chamado comércio digital, como o dono da Amazon. Diz o Freud que é preciso diferenciar erro de ilusão. Porque erro é uma questão objetiva, é o que nós estamos aqui chamando de mentira. Pode-se provar objetivamente que é um erro, se eu digo que 2 mais 2 são 5. Se eu não sou o Caetano Veloso, está errado. Você pode mostrar isso objetivamente. O exemplo do Freud é o seguinte: Cristóvão Colombo chegou em outubro de 1492, chegou às ilhas do Caribe e acreditou que era a Índia. É um erro. Agora, ilusão é de outra natureza. Porque a ilusão é um erro no qual eu projeto o meu desejo. Não é apenas um erro objetivo, é uma escolha de natureza subjetiva. Isso quer dizer que, se eu estou diante de um erro, eu posso me comportar corrigindo, fazendo verificação de fato, checando a fonte. Mas se eu estou diante de uma ilusão, a minha estratégia precisa mudar. Porque se eu me dirijo a uma pessoa que está iludida e objetivamente eu menciono o erro, esta pessoa simplesmente virará as costas e irá embora. Como realizam dezenas e dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras em relação ao que o Bolsonaro diz. O Bolsonaro está dizendo mentira para nossos ouvidos. Para os bolsonaristas que estão na ilusão que não mais é possível dialogar com eles na base do erro, para eles o Bolsonaro está dizendo a verdade que o sistema não deseja ouvir. Agora, como que isso ocorre, Daiane? A questão me parece a questão central, e é tão importante que se compreenda isso, eu vou arriscar uma hipótese junto com você. Se ela fizer algum sentido, nós ainda temos preciosos 28 dias para não errar. Você pode mostrar o primeiro print que eu mandei para você, Daiane? Bora mostrar aqui. Esclarecer para os que nos acompanham que eu mandei para a Daiane uma série de prints de grupos de WhatsApp bolsonarista para mostrar como que o Bolsonaro consegue se manter com uma base sólida, apesar de todas as mentiras. Veja, esse tipo de mensagem, Daiane, nos grupos de WhatsApp bolsonarista, eles aparecem várias vezes ao dia. É assim, eu participo de maneira incógnita de 3 grupos de WhatsApp bolsonarista. E eu recolho muito material de pesquisa. E já fiz vários programas com o Leonardo Atushi mostrando o material. Esse tipo de mensagem, ela já está dentro de um grupo de WhatsApp. É uma pessoa que participa do grupo de WhatsApp, do qual eu também participo, e que está convidando as pessoas para entrarem em outro grupo de WhatsApp que, de igual forma, apoia o Bolsonaro. Agora, vamos ver até onde isso pode chegar? Veja o próximo print, Daiane. Você quer que eu mande para você? Você está com o microfone mutado, Daiane.
Esse. Daiane, veja que impressionante este print. Naturalmente, eu nunca permito a identificação das pessoas, porque eu não sou bolsonarista. Sim. Primeiro, vamos analisar com calma este print. Veja as bandeiras, Daiane. Brasil e Israel. Uhum. Isso é uma constante em todos os grupos de WhatsApp bolsonarista. Alguns colocam 3 bandeiras: Estados Unidos, Brasil e Israel, nessa ordem. Agora veja, diz a pessoa: estou em mais de 40 grupos de WhatsApp, grupos de quase todos os estados do Brasil, em apoio ao presidente Bolsonaro. Eu e minha família votamos, fazemos campanha e iremos incansavelmente trabalhar pela vitória do Bolsonaro no primeiro turno. Agora baixa, por favor, porque vamos ler só o final. Veja, ele diz: por que ele vai sair deste grupo? Infelizmente, meu celular é simples e não está suportando o volume de mensagens, imagens e vídeos. Com tristeza, terei de sair de alguns grupos para dar espaço à memória do meu celular. À medida que estou digitando, meu celular está travando. Daiane, isto que nós lemos agora, isto não é exceção. Isto é a regra. Quem participa de um grupo de WhatsApp bolsonarista participa de 20, participa de 30, participa de 40. Em todo o Brasil. É um número inimaginável de pessoas que o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, recebe informações para nós mentirosas. Para eles, a pura expressão da verdade. Eu vou mostrar no final alguns prints em que você verá como a realidade paralela se constrói. Agora, então, primeiro ponto. A militância bolsonarista deliberadamente escolheu inserir-se num circuito comunicativo que gera dissonância cognitiva, de caráter coletivo. É realidade paralela na veia, Daiane. Veja o próximo print para deixar claro o que eu estou dizendo. Aquele do Jornal Nacional, né? Então, na sequência. Isso, na sequência. É muito impressionante, não é, Daiane? Muito impressionante. Está aqui, a gente comentou aqui a entrevista, está aqui. O que fazer na entrevista do Bolsonaro na Globo, de 22 então de 8, próxima segunda. Por favor. Olha, ligar a TV na Globo e assistir toda a entrevista. Mais ou menos 21 horas. Assim que a entrevista acabar, sair da Globo e não voltar mais. Repasse para pelo menos 5 pessoas e não assista de mais entrevistas. Não dê ibope aos outros candidatos. Vamos ignorar que a crase aqui entrou em crise, não importa. O importante é o seguinte, Daiane, o importante é o seguinte: perceba o que está sendo gestado no Brasil. Isso é gravíssimo e nos dará muito trabalho a partir de janeiro de 2023. Perceba, em primeiro lugar, quem participa de um grupo de WhatsApp bolsonarista participa de 20, de 30, de 40. A tal ponto que o celular trava. E eu posso dar um testemunho. Eu tenho um celular com alguma capacidade de memória. No ano passado, entre os dias 6 e 8 de setembro, nos grupos de WhatsApp bolsonaristas, eu recebi aproximadamente 5.000 mensagens em 36 horas. Eu precisei desligar e reiniciar o meu celular várias vezes antes de conseguir apagar as mensagens. Daiane, em 36 horas, 5.000 mensagens. Imagine o efeito que isso produz na mente de uma pessoa que, além de só se informar na midiosfera bolsonarista, realiza isto que está dito neste print. Nunca assista à Rede Globo, nem sequer pense em assistir à TV 247, nunca leia a Folha de São Paulo, somente se informe na midiosfera bolsonarista. O que é isto? É um sistema integrado, composto por 4 elementos internos. Correntes de WhatsApp, estamos analisando, um circuito integrado de YouTube. O YouTube possui uma gama inimaginável de youtubers de direita, de extrema-direita e bolsonaristas, que trabalham de forma integrada, 24 horas por dia. Redes sociais, e os bolsonaristas, a extrema-direita no mundo inteiro, é muito ativa nas redes sociais e aplicativos. No Facebook, Daiane, se você se der o trabalho, abra uma garrafa de vinho para compensar a penitência e procure a TV Bolsonaro no Facebook. Você não vai acreditar no conteúdo. 24 horas por dia, desinformação sistemática realizada com dinheiro do governo. E há um quinto elemento, Daiane. Este quinto elemento é tão grave quanto
Em algum momento nós vamos ter que discutir isso no Brasil. Mostra o próximo print, por favor. Então, ficou claro o que eu disse, Daiane? Existe hoje no Brasil uma midiosfera extremista que produz informação e conteúdo 24 horas por dia e circula. O que está no WhatsApp, o YouTube vira corte para o WhatsApp, que vira matéria para a rede social, que, por sua vez, alimenta o aplicativo e vice-versa. É um sistema integrado, ininterrupto, é um fluxo constante. É algo inacreditável. Nunca houve nada semelhante no Brasil. A gente vai perceber bem o que o senhor está falando com aqui a gente chama de bolsominions, que de vez em quando aparece aqui, e eles aparecem em cadeia. Exatamente. E eles aparecem repetindo a mesma frase. Todos eles repetem a mesma frase. É isso mesmo. E eles aparecem todos. Quando eles somem, eles somem todos também. Porque aí eles vão para outro programa. São forças-tarefa. Uma estação de rádio que hoje virou televisão, como a Rádio Jovem Pan, tem produzido um efeito extraordinariamente negativo e deletério para a cultura brasileira. Porque quando as fake news e as teorias conspiratórias bolsonaristas chegam à mídia mainstream, Rede TV, SBT, TV Record, a Rádio Pânico, nos canais de WhatsApp bolsonaristas, o tempo todo eles fazem cortes de programas do Pânico. Aqui é o Pânico, mas também tem o Pigo nos Is, que é o campeão de cortes nos canais bolsonaristas. E quando eles, pela liberdade de expressão e pelo direito ao questionamento, dizem: eu tenho o direito de pensar que as urnas não são seguras, de imediato faz-se um corte, e esse corte vai para as redes sociais, para os aplicativos e, sobretudo, para os grupos de WhatsApp bolsonarista. Agora, além dos 4 elementos da midiosfera extremista, que são elementos internos, há um 5º elemento que dá estatuto de veracidade, que dá um indício de verdade para os delírios bolsonaristas. Agora, os bolsonaristas se aferram a esses delírios como pura verdade. E se você contesta, eles dizem: não, mas eu não estou falando do meu grupo de WhatsApp, eu estou falando da Rádio Jovem Pan, eu estou falando... Mostra a Rede TV, por favor. Vou botar aqui a Rede TV. É o próximo. Tem aqui da Pânico. Agora, para que fique claro, Daiane, para aqueles e aquelas que agora nos escutam, todo esse material eu retirei dos grupos de WhatsApp bolsonaristas. Para você ver como tudo circula. Esse aqui, né? Deixa eu ver. Isso. Olha lá a legenda. Para desespero da Globo, Bolsonaro será entrevistado na Rede TV e a audiência promete ser impactante. É recorde atrás de recorde. É uma convocação para que todo bolsonarista jamais deixe de assistir o seu presidente onde quer que ele vá. Pode ser no Flow Podcast, pode ser no canal do Rica Perrone, pode ser na Rede TV, pode ser... Mostra o próximo agora, por favor. Bora lá, vamos botar aqui, que é um outro também do Pânico, né? Isso. Uma entrevista que ele concedeu recentemente, ele não foi em vários veículos, mas foi da entrevista ao Pânico, aqui. Veja. Agora, de novo, eu retirei isso de um grupo de WhatsApp bolsonarista. Aqui tem 2 coisas muito importantes. Primeiro, o tubarão. Já que o Bolsonaro é a faca tramontina, não é isso? Com cortes. Agora, o mais importante e surpreendente. Veja, Daiane, junto comigo, qual é a propaganda que está sendo feita na chamada da entrevista do Jair Bolsonaro. Você está vendo? A crise dos 3 poderes já está disponível no stream. Está aqui, de filmes do Brasil paralelo. Torne-se um assinante. Tal, né? Isso. Daiane, o que é Brasil Paralelo? É uma produtora de audiovisual, a mais bem-sucedida do Brasil, possui no seu canal do YouTube quase 3 milhões de inscritos, produz documentários o tempo todo, que são documentários que, de uma forma ou de outra, são documentários na linha de apoio ao Jair Bolsonaro,
O mais bem-sucedido documentário do Brasil Paralelo é um documentário sobre o golpe militar de 1964, que estabeleceu uma ditadura terrível, que durante 21 anos torturou como político oficial de Estado, executou adversários políticos e ocultou seus cadáveres. E esses militares só não foram para a prisão responder pelos seus crimes, porque para permitir a redemocratização fizeram uma chantagem, que foi a lei da anistia, que realizou uma aberração jurídica. A lei da anistia no Brasil anistiou pessoas que não tinham sido julgadas, ou seja, os próprios militares. O filme se chama 1964, O Brasil entre Armas e Livros. É um filme que antecipa todo o governo Bolsonaro. Esse filme já foi assistido por aproximadamente, Daiane, 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas. Os que assistiram 1964, O Brasil entre Armas e Livros, eu diria que aproximadamente um número muito alto, 80%, 85%, certamente votarão em Jair Messias Bolsonaro. Então, Daiane, o que nós estamos enfrentando é isto. Então, não basta dizer que se trata de mentira de Bolsonaro. O que nós precisamos compreender é como se formou a ilusão dos bolsonaristas. Qual é o sistema que permitiu que essas mentiras óbvias chegassem a um ponto tal em que, a partir de um determinado instante, toda informação que circula na midiosfera extremista, sendo ou não referendada pela Rede TV, pelo SBT, pela TV Record, sobretudo pela Rádio Jovem Pan, é aceita como sendo verdade. E aí não adianta você dizer que é mentira. Mostre, por favor, Daiane, o próximo print. Impressionante o detalhamento. Não me fale, Daiane, eu já perdi várias noites de sono com essa pesquisa. Imagina. Aqui falando sobre justamente as pesquisas, né? Pesquisas com 30 mil evangélicos do Bolsonaro, com 95%, e Lula com 4,5%. Veja, Daiane, essa pesquisa é absurda. Mas por um motivo simples, é bem simples mesmo. Em 2018, o Bolsonaro certamente ganhou as eleições graças ao voto evangélico. Isso está provado matematicamente. Em 2018, o Bolsonaro obteve, se eu não me equivoco, mas eu tenho a impressão que eu tenho o dado bem concreto na minha cabeça. O Bolsonaro obteve, em 2018, aproximadamente algo em torno de 24 milhões de votos evangélicos. Passou um pouco de 20 milhões. Mas o Fernando Haddad obteve quase 10 milhões de votos evangélicos. Então, é verdade que o Bolsonaro domina o voto evangélico. Mas veja, na eleição de 2018, o Fernando Haddad obteve 10 milhões de votos evangélicos. Não é nada desprezível, Daiane. Não é nada desprezível. Se ele tivesse, em lugar de 10 milhões, se ele tivesse obtido 15 milhões, ele tinha ganho as eleições. Então, é verdade objetiva que o Bolsonaro domina o voto evangélico. E veja agora como a questão é muito mais complexa, Daiane, do que apenas dizer que é mentira. O que o bolsonarismo faz é que ele toma um dado que é correto, mas os desdobramentos do dado são todos delirantes. Volta lá na pesquisa, por favor. Vamos voltar. Eu queria até puxar esse gancho que o senhor nos traz aqui, porque ele, por exemplo, fala, eu defendo a liberdade. E todo mundo sabe que o Bolsonaro não defende liberdade. Eu vou mostrar daqui a pouco um print nesse sentido. Ele defende a democracia, ele diz que respeita a Constituição, veja, e aí ele faz esse contraditório. Né? Qual é o dado verdadeiro? Bolsonaro tem mais votos do que Lula entre os evangélicos. De acordo, Daiane? Sim. É verdade. Qual é a mentira? Tudo. Essa proporção, 95 por 4,5 de votos, é absurdo. É absurdo. Agora, qual é a intenção disso? Todo cuidado daqui a pouco agora, Daiane. Por isso este livro que eu organizei, os 2 volumes de Tudo por um Triz, porque nós não temos tempo nem direito de ter medo. Chegou a hora de dizer tudo que precisa ser dito. Isto é uma estratégia golpista. Como assim? É simples. Se na midiosfera bolsonarista o tempo todo o que circula é informação sobre pesquisas que colocam Jair Messias Bolsonaro muito à frente, quando ele for derrotado, o que a militância bolsonarista dirá? Fraude. Agora, a militância bolsonarista não é uma militância qualquer. Hoje, pela primeira vez na história do Brasil,
civis possuem mais armas e munições do que as Forças Armadas e as Forças de Segurança reunidas. Ontem, o Eduardo Bolsonaro, num tweet, que eu só não trouxe porque eu sou bloqueado por ele, mas se você encontrar, você pode colocar aqui para os que dialogam conosco. Ele fez um tweet ontem dizendo assim, que todos aqueles que compraram armas, que se cadastrem como voluntários da campanha de Bolsonaro. Eu vou repetir. Todos aqueles que estão armados, que são CACs, caçadores de armas e colecionadores, colecionadores de arma e caçadores, que todos aqueles que estão armados que se tornem voluntários da campanha. Agora, me acompanha, Daiane, olha a situação grave que nós estamos vivendo. Você começa a perceber o que eu estou chamando de midiosfera extremista, não é, Daiane? Uhum. É isso. 24 horas por dia circula essa informação. O Instituto Paraná, por exemplo, precisaria ser investigado. Como é que ele faz aquelas pesquisas? Como é que ele obtém aqueles dados que dão a Bolsonaro uma vantagem absolutamente discrepante com todos os outros institutos de pesquisa? Agora, eu pergunto para você, Daiane, quais são as pesquisas que circulam no WhatsApp bolsonarista? Você acha que é IPEC? Que é XP? Qual é a pesquisa que... Instituto Paraná. E esse tipo de pesquisa. Então, o objetivo é golpista, é criar tumulto, é criar caos, de modo a gerar uma situação que possa levar à decretação de um estado de sítio. O mesmo estado de sítio que caminhoneiros no ano passado, chorando, celebravam. Vamos ver o próximo print, Daiane? Bora. Vou colocar aqui. Esse eu acho justamente em cima da discussão que está mais recente, que é em relação aos móveis, né? Após uma divulgação, uma apuração, investigação feita pelos jornalistas do UOL, verificou-se que Bolsonaro tinha ali comprado vários imóveis com dinheiro vivo. Olha só esse print aqui do professor. Família Direita Brasil, esse também é um dos do perfil de Twitter bastante, que circula bastante nas redes. Sobre a reportagem da Folha, 13,5 milhões na compra de imóveis em 30 anos da família Bolsonaro. Isso dá 450 mil por ano, segundo eles, dividindo-os aqui entre Bolsonaro e mais 4 filhos, 2 ex-esposas, 2 irmãos e a mãe falecida do presidente. E aí ele faz a indagação aqui. Por que a Folha não faz a mesma investigação com a família de Lula? Ele está colocando aqui como se o valor dos imóveis tivesse só esses 450 mil. Um valor de 450 mil está tudo certo, né? Um valor de imóvel de classe média, né? Não tão caro, né, professor? E tem uma coisa importante. Primeiro, o valor não é 13,5 milhões. Em valores atualizados para 2022, passa um pouco de 20 milhões. O mais importante é que metade desse valor foi comprado com dinheiro vivo. Isso não está mencionado aí. Então, veja, eles não estão negando que os imóveis foram comprados. Esse é o ponto importante, Daiane. Você percebe por que eu estou insistindo que nós abandonemos o vocabulário da mentira? Porque eles não estão dizendo Bolsonaro não comprou os imóveis. Há 2 desculpas que agora correm nas midiosferas bolsonaristas. A primeira delas é esta. A segunda, a moeda corrente não quer dizer dinheiro vivo. E começa um malabarismo verbal que desvia o assunto completamente do que de fato interessa. Esses imóveis não são compatíveis com a renda da família. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ninguém neste país compra imóvel com dinheiro vivo, a não ser miliciano, traficante e político que quer lavar dinheiro. Então, mas o mais importante, veja, e olha como é que o site se denomina. Brasil Fight. Brasil luta, a luta Brasil, em inglês. Então, esse é o tipo de informação que circula nessa midiosfera bolsonarista. O que eu estou propondo de fato, Daiane, é que nós hoje temos no Brasil algumas dezenas de milhões de pessoas que recebem 24 horas por dia esse tipo de informação. Chega um ponto em que a realidade paralela está formada. Veja o próximo agora é bem importante. Porque não, ainda coloca a questão do Lula lá no pé, e aí saiu a discussão, né? A discussão virou Lula, porque aí certamente as pessoas progressistas, de esquerda, vão responder, não, Lula isso, Lula aquilo, e aí acabou a discussão ali sobre os imóveis, né?
Muito, isso me escapou, Daiane, muito bem observado. Ótima observação. Quer dizer, não somente eles não estão mentindo, como no final tem um clickbait, tem uma armadilha. E que isso é engraçado, porque boa parte do argumento dos bolsonaristas se resume a um complexo idioma que é formado por uma única palavra, que é a palavra IUPT. Então, independentemente do que você mostra, você diz assim, por exemplo, mas houve barra de ouro no Ministério da Educação e houve uma Bíblia profanada com fotografia do ministro e dos pastores. Resposta do bolsonarista, IUPT. Então, o idioma composto por uma única palavra. Vejamos o próximo print, que é bem importante. O próximo também está dentro do fato do final de semana, né? Nós estamos gravando aqui na segunda-feira. Isso. Em relação a Cristina Kirchner, né? Um brasileiro que mora na Argentina há muito tempo, utilizando uma arma, apontou, disparou, a arma falhou, e ele não conseguiu fazer aquilo que pretendia, aparentemente, que era matar a vice-presidente da Argentina. Então, o post aqui é da Renata Barreto, né, professor? Isso. O atentado da Cristina Kirchner, ela faz uma enquete, né? Foi fato ou fake? Qual a opinião de vocês? Opinião sobre um fato, né? Qual a opinião de vocês, apesar de ainda ser cedo para qualquer conclusão? Dentro daqui dos 15 mil, 16, quase 17 mil, né, votos aqui, 24% considera como fato e 76% considerou fake desses quase 17 mil aqui votos computados pela enquete dessa Renata Barreto. Isso é bem importante e muito impressionante. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou sendo claro, Daiane? Muito claro, pelo menos para mim, espero que os nossos internautas estejam acompanhando. Para mim é muito importante que as pessoas compreendam o desafio que nós temos pela frente, que não é pequeno. Então vamos lá. Isso aqui é paradigmático, exemplar do estrago que Olavo de Carvalho realizou na cultura brasileira e do aspecto deletério desses influenciadores que têm uma formação cultural muito limitada, um repertório muito exíguo, mas que ganharam visibilidade e usam essa visibilidade para produzir dissonância cognitiva. Veja, o atentado a Cristina Kirchner, o atentado de fato houve, de acordo? Correto. Portanto, parte de uma verdade. Foi fato ou fake? Então, cria a divisão algorítmica, binária. Sim, não, 0, 1. Qual a opinião de vocês? Você já matou a charada, a Daiane. Que opinião eu posso ter sobre um fato? Eu posso analisá-lo. Eu posso discuti-lo. Mas eu não posso simplesmente dizer eu acho que o Brasil não houve a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822. Eu acho que não houve a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Não houve ditadura no Brasil, né? É isso. E quando você contesta essa pessoa, ela diz, não, mas a minha liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão. Isso é uma receita para produzir realidade paralela. Agora, vamos continuar analisando. Qual a opinião de vocês? Se terminasse aqui a pergunta, a Renata Barreto poderia ser, de alguma forma, considerada uma pessoa com má fé, agindo de forma deliberada para produzir caos cognitivo, mas ela se dá o trabalho de criar uma salvaguarda para si mesmo. É isto que os bolsonaristas fazem o tempo todo, apesar de ainda ser cedo para qualquer conclusão. Se você acusá-la de má fé, ela dirá não, você é um analfabeto funcional, que era o argumento favorito do Olavo de Carvalho. Você não leu o que eu escrevi, apesar de ainda ser cedo para qualquer conclusão, mas apesar de ser ainda cedo, ela fez a enquete. Se ainda é cedo para ter conclusão, é mais cedo ainda para ter opinião. Então, aqui é algo muito importante, Daiane, que é a técnica do negacionismo, que tem levado as democracias em todo o Ocidente no século XXI a um colapso. Porque não há democracia possível se nós não tivermos um acordo mínimo sobre o que de fato é verdade e o que de fato é mentira. Vou ser mais claro. O negacionismo principiou com o negacionismo climático. E o negacionismo sempre usa a ideia de que o que está em jogo é o direito ao questionamento. Mas veja, não faz o menor sentido
eu ter direito ao questionamento sobre fatos históricos que já foram consagrados e em relação aos quais possuímos documentos. Nós podemos sempre, e é bem importante dizê-lo, caso contrário, eles responderão: isto é censura, autoritarismo. Não, 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 não. O caso do Holocausto, por exemplo, que teve um negado. Ainda hoje há pessoas que negam a existência do Holocausto. Foram 6 milhões, não apenas de judeus, ciganos, homossexuais, várias etnias a que os nazistas consideravam inferiores, comunistas, anarquistas, etc. Você pode interpretar, sempre de forma diferente, as motivações dos nazistas, o número exato de pessoas executadas, a construção da memória do Holocausto, as tentativas de negar a sua existência. Cada nova geração de historiador pode alterar a interpretação em relação a estes fatos. Nenhuma geração de historiador poderá negar que 6 milhões de pessoas foram mortas, Daiane, porque se isso for negado, então não há possibilidade alguma de diálogo. Ninguém pode negar que no Brasil, entre 1961 e 1989, portanto, durante 28 anos, não houve eleições diretas para presidente, porque no dia 1 de abril de 1964, os militares tomaram o poder, tomaram gosto pelo poder e ficaram 21 anos numa ditadura. Você pode interpretar de várias maneiras o significado da ditadura, se dentro da ditadura houve momentos de maior ou menor repressão. Você pode interpretar de formas diferentes o legado da ditadura para os dilemas brasileiros. Tudo isso está aberto para interpretação. O fato concreto que entre 1961 e 1989 nós não tivemos eleições para presidente porque os militares tomaram poder, isso não pode ser contestado por ninguém. Um general, o ministro da Defesa, não pode ir no Congresso dizer que não houve ditadura. Àqueles deputados e senadores faltou coragem cívica. Ele precisava ter recebido voz de prisão. Porque o militar, pela Constituição, não tem direito a esse tipo de pronunciamento. Exatamente. Voz de prisão. O ministro da Defesa, nos ataques que faz ao Tribunal Superior Eleitoral, ele deveria ter recebido voz de prisão. Então, a técnica que a Renata Barreto utiliza é o que é de pior, porque ela produz caos cognitivo e ela torna impossível que haja um espaço minimamente democrático. Isso tem que ser denunciado e compreendido. Exatamente. Podemos ver o próximo. Vamos ver o próximo aqui, indo também nessa toada de... O professor trouxe vários elementos aqui, todos esses tweets aqui são de assuntos que estão no giro da campanha. Agora mesmo, essa semana, o ex-presidente Lula vai fazer um encontro com evangélicos, teve lá toda aquela disseminação, a partir até de um tweet da Michele, né, um retweet da Michele Bolsonaro, a questão do fechamento de templos e tal. Esse daqui vai nessa direção um pouco do que pega muito na campanha do ex-presidente Lula. Está aqui: comunismo é perseguição ao cristianismo, e eles associam o comunismo à esquerda e a esquerda à perseguição nessa toada. Prisão, execução de bispos, isso atribuindo, claro, no texto aqui faz essa lógica, né, subliminar. Comunismo é perseguição ao cristianismo, prisão, execução de bispos, expulsão de freiras. Cristão que vota em comunismo vota porque quer. Não se pode servir a dois senhores, usando um termo bíblico até, né? Ou se serve a Deus ou ao que Baal. O que é Baal, professor? Desculpa a minha ignorância. A Baal. Baal. Baal, Ou se serve a Deus ou ao comunismo ou a Baal. E ou seus seja, líderes, para traduzir, Fidel Castro, Lula, Daniel Ortega e Maduro. Desculpe, professor. E, de fato, eu escolhi só prints que dizem respeito à eleição pelo caráter do programa, Daiane. Isso aqui é muito grave. Há um paradoxo nos governos de extrema-direita. É que eles possuem a mais poderosa máquina eleitoral do século XXI. E nós, do campo da esquerda democrática, precisamos com humildade reconhecê-lo. Nós precisamos, Daiane, e esse é meu ponto principal, nós precisamos com humildade reconhecer que a extrema-direita foi mais ágil e mais hábil do que nós na compreensão imediata do potencial político das redes sociais. Precisamos reconhecê-lo.
Um post como esse mostra que a guerra cultural tem como paradoxo o seguinte: é uma poderosa máquina eleitoral. Por quê? Porque a guerra cultural traz para o campo da política a alta intensidade de engajamento característica das redes sociais. Foi o que nós vimos nos 2 primeiros prints. Entre no meu grupo de WhatsApp, o outro print, eu participo de mais de 40 grupos. Daiane, a intensidade desse engajamento não tem paralelo na política brasileira. Nem a mítica militância do PT nas décadas de 1980 e 1990 passavam 365 dias por ano fazendo política. A militância bolsonarista das redes sociais passa o tempo todo fazendo política, em boa medida, porque eles monetizaram a sua ação. Eu não trouxe para você ver, mas talvez devesse ser trazido. Vou comentar, então. Sempre nos canais bolsonaristas, sempre há monetização. Há camisas que se vendem. Eu vou mandar para você agora 2 ou 3 imagens só, que é muito impressionante, para mostrar o que eu estou dizendo. Isso explica muito dessa movimentação. Eu tenho, por exemplo, parentes e tal, que eu fico me perguntando como é que fico o dia inteiro fazendo isso, né? Porque estão ganhando dinheiro, Daiane. Exato. Olha, estou mandando para você agora para esse tipo de ação, né? Porque é um negócio o dia inteiro. Eu falo, meu Deus. Estou mandando para você agora, né, algumas imagens. Vou pegá-la aqui já. Para você mostrar. Que eu acho muito importante, diante da avalanche de fake news, o que eu sempre tento fazer quando eu converso com vocês, Daiane, é trazer documento e fonte concreta. As pessoas podem ver o que eu estou dizendo. Você vai receber agora a segunda imagem. Subindo aqui agora a imagem, uma delas que você mandou agora primeiro. Estão colocando aqui na tela enquanto ele manda o segundo. Meu partido é o Brasil. Essa eu também já vi. Uma camiseta simples, baby look ali, né? Feminina, aparentemente. Olha a pergunta. Já comprou a camisa? Já comprou a camisa do seu filho? Olha a outra imagem. Vou baixar aqui também a outra. Essa daqui, isso a gente, perto da toalha, é pouco, certo? A toalha é folclórica. É folclórica perto. É folclórica. Porque, na verdade, não é só isso. É preciso compreender que os youtubers bolsonaristas, os instagramers bolsonaristas, eles estão ganhando muito dinheiro com a radicalização na política. Porque, olha o paradoxo, Daiane, a única forma de você ganhar dinheiro nas redes sociais é se você tiver uma visualização muito grande, de acordo? Mas para você ter uma visualização muito grande nas redes sociais, você precisa de uma linguagem chocante e violenta que atrai a atenção de todos. Então, a radicalização da política, característica da extrema-direita, corresponde à dinâmica mesma do comércio digital, que é uma forma chocante de chamar a atenção para conquistar visibilidade. A militância bolsonarista constituiu o que eu, tentando ter algum bom humor nessa situação trágica, eu chamo do MEI bolsonarista, que não é o microempreendedor individual, é o microempreendedor ideológico. Você entra no YouTube bolsonarista, tem assim, Apoie-se, Catarse. Todos os youtubers bolsonaristas com alguma visibilidade oferecem cursos. Possui uma livraria que vendem livros. É um negócio. A extrema-direita está chegando ao poder no mundo através do voto, porque a extrema-direita compreendeu que trazer para a política o alto nível de engajamento das redes sociais se complementa com a monetarização da atividade política. Eles estão ganhando dinheiro com isso. Estão vendendo camisas, estão vendendo cursos, estão tendo alta visibilidade, têm livrarias nos seus sites. É como se fosse, no passado, as pessoas que abriam pequenas vendas nos seus bairros para ter uma receita adicional. É isso que está acontecendo, numa medida não pequena, dessa militância bolsonarista. Consequência, mostre o último print, por favor, Daiane, da série inicial que eu mandei para você. Perfeito. Vou colocar aqui na tela um que me chamou também bastante a atenção, justamente pela quantidade de gente que tem aqui, né? 1.300.000 aqui inscritos. Aí está aqui na tríade, né? Primeiro mostra a imagem, por favor.
Olha, isso aí está 1.300.000 inscritos, é a conta do próprio presidente. Uhum. Veja que é o fio de número 28. Veja que na imagem é o Bolsonaro cercado por mulheres. Uhum. Agora, veja que mulheres são. Veja esta demografia bolsonarista. Sim, brancas. Me mostre uma mulher negra. Não tem. Mulheres brancas. Me mostre uma mulher indígena. Me mostre uma mulher de mulheres evangélicas, né? Sempre muito elegantes, com dinheiro. Isso. Me mostre uma mulher que esteja vestida como mulher do povo. Uhum. Uhum. Essa imagem e o fio de número 28, há 27 outros, mas eu vou poupá-la desse desgaste. A autoflagelação fica só para mim. É depois do ataque dele a Vera Magalhães. Uhum. Aquele ataque covarde, absurdo a Vera Magalhães. Ele lançou esse fio absolutamente interminável para provar que o melhor presidente do Brasil na defesa das mulheres se chama Jair Messias Bolsonaro. Mas o que se trata disso? Municiar a militância com argumentos. Por que nós temos a impressão, Daiane, que nós não conseguimos conversar com os nossos conhecidos bolsonaristas? Porque todos nós temos um primo distante, um amigo do colégio, às vezes um parente mais próximo. Todos nós temos. Por que para nós é impossível conversar com eles? Não é porque eles não têm argumento, Daiane, é porque eles têm argumentos demais. Mas os argumentos demais são todos delirantes e são todos com base não no erro, mas na ilusão. Esse é o desafio que nós enfrentamos. Perfeito. Tá aqui, maior redução, menor índice de homicídios e tal. O Bolsonaro repete isso também. Quem assistiu o debate, né, percebeu isso. Ele repete a coisa como se fosse um mantra. E fala do auxílio, por exemplo, Brasil, como se fosse um mantra, o auxílio emergencial como se fosse um mantra, repete o valor que era do PT, que é agora. Ele repete, ele faz o sistema de repetição. Você pode fazer qualquer pergunta para ele, ele vai iniciar talvez ali com o assunto, mas vai voltar na taxa ali, na fala que ele já decorou o tempo inteiro. Né? Esse é o mecanismo. É impressionante como essa coisa, quando o professor traz aqui esses vários prints, a gente vai mostrando que é uma coisa muito bem estruturada. A gente tende a achar que o Bolsonaro e o bolsonarismo é um bando de gente louca que fica ali e tal. Não, é muito bem estruturado e pensado para monetizar isso. Agora, o senhor apontou uma questão que me chama a atenção. É uma ilusão, eles repetem o tempo inteiro. Por mais que eu aponte argumentos, como é que vence isso? Porque, ao mesmo tempo, temos aí uma perspectiva de eleição do ex-presidente Lula e vamos ter um governo, e muitos já dizem aqui que o problema não é o Bolsonaro, mas o bolsonarismo, e é isso que o senhor está apontando aqui para a gente. Isso. Como se contrapor a tudo isso? É fazendo a mesma avalanche, a mesma tempestade de informações, municiando? Como a gente pode olhar para as redes sociais? E aí eu vou colocar até uma pergunta que eu tinha falado aqui com o professor antes de começar a nossa gravação. Hoje a gente tratou muito sobre a questão do Chile, né, com a Constituição que foi votada e rejeitada pela população depois de um período de intensa mobilização, de pressão popular que resultou na Constituinte. E aí, depois do trabalho dos constituintes, houve ali uma rejeição, e a pergunta que fizemos aqui para vários analistas e aí, mas o que aconteceu? Por que se rejeitou? E alguns analistas apontaram a questão justamente das fake news, dentre outras questões. E aí eu jogo isso aqui também. É só trabalhar na internet? É só rua? Porque muita gente fala, a gente tem que ir para a rua, e aí esquece das redes. Como é que funciona isso, professor? Olha, essa questão é complexa, Daiane, nós precisamos respondê-la em 3 níveis. Quer dizer, há um nível imediato. 2 de outubro de 2022 é o encontro marcado com o retorno à promessa de civilização que nunca tivemos de todo, mas havíamos dado alguns passos na sua direção. E a certeza da barbárie que foram os primeiros 4 anos do horror Bolsonaro. Se houver outros 4 anos, não haverá Brasil em 2026. É muito simples. A destruição terá sido completa. Sobretudo, a destruição das instituições por dentro. O Bolsonaro indicaria mais 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Levaria adiante a cooptação da Polícia Federal, da ABIN, do Judiciário, do Legislativo. Não haveria mais país, Daiane. Isso não é nenhum drama, é apenas uma constatação objetiva.
por isso, de imediato, derrotar Bolsonaro em outubro. Para isso, temos ainda 20 e poucos dias. O que podemos fazer? Em nenhuma circunstância disputar a narrativa com o bolsonarismo. Em nenhuma circunstância. Se eles disserem que o Palácio do Planalto estava dominado por demônios, o presidente Lula não deve sequer repetir a palavra. Porque se ele repetir a palavra para dizer, eu não vou repetir a palavra agora, se o presidente Lula dissesse, eu nada tenho a ver com e usar a palavra, eles farão cortes com o uso da palavra. Então o presidente Lula precisa dizer, eu sou um homem de Deus, eu sou católico, e sobretudo foi durante o governo do PT de 14 anos, nunca uma única igreja foi fechada. Na abertura do Templo de Jerusalém em São Paulo, do Templo de Salomão em São Paulo, eu estive presente, a então presidente Dilma Rousseff esteve presente, sendo recebida pelo bispo Edir Macedo. Nenhuma única igreja foi fechada. Se eles disserem que quando o Bolsonaro afirma que o Auxílio Brasil continuará em 2023, é preciso inundar as redes sociais com a LDO enviada pelo governo para o Congresso e que supõe para o Auxílio Brasil R$ 405. 405, isso, R$ 405. Ou seja, aqui não há ilusão possível, é uma mentira flagrante. Não são 600, mas R$ 400. É preciso aproveitar esse pequeno espaço de tempo e inundar as redes sociais com a grande debilidade dos governos que têm como base a guerra cultural. Qual é o grande ganho do governo Bolsonaro? É ter conseguido manter de 20% a 30% do eleitorado, dado o fato objetivo que o seu governo é o pior da história da República. Como ele conseguiu fazê-lo? Porque a militância está mobilizada 24 horas por dia. E aqui, Daiane, permita-me concluir com outro gesto de humildade. O presidente Bolsonaro, desde o dia 1 de janeiro de 2019, não se afastou da sua base nem um centímetro. A partir de janeiro de 2023, eu espero muito que, se acontecer como nós imaginamos, eu espero muito que o ex-presidente Lula tenha aprendido a lição. E que a partir do dia 1 de janeiro de 2019, o presidente Lula não se afaste de sua base nem um centímetro. Porque esse é um dos segredos do Bolsonaro, que nós temos que humildemente reconhecer. Mas a guerra cultural, se produz esse engajamento constante, tem um problema. É que a guerra cultural, para existir, depende da ilusão constante. Depende da midiosfera extremista que gera a ilusão de realidade paralela. Agora, Daiane, salvo engano, você não come fake news. Salvo engano, você não faz macarrão com molho de ilusão. Salvo engano, os evangélicos e as evangélicas estão sofrendo na carne o descalabro deste governo. Se houver tempo, me permita rapidamente fazer uma reflexão, bem rápida. Claro. Rio de Janeiro. O modelo para se pensar a eleição, e se houver segundo turno, para pensar sobretudo o segundo turno. Veja, Rio de Janeiro, 2016, eleição para a prefeitura. O projeto de poder político da Igreja Universal deu um passo gigantesco. Segundo turno, Marcelo Freixo e Marcelo Crivella. O que fez o Marcelo Crivella em 2016 no Rio de Janeiro lançou mão da cartilha da guerra cultural de A a Z. O PSOL, o Marcelo Freixo era do PSOL à época. O PSOL ia legalizar a maconha, ia introduzir promiscuidade nas escolas, ia introduzir sexo nas escolas, etc, etc, etc. Os evangélicos, a comunidade evangélica realmente entrou em pânico e o Marcelo Crivella obteve uma expressiva vitória no segundo turno, especialmente na zona oeste do Rio de Janeiro, região conhecida pela força da presença evangélica nesta região do Rio de Janeiro. 2020, 4 anos da pior prefeitura da história do Rio de Janeiro. E eu não digo isso porque eu sou um esquerdopata, é objetivo. Eu moro na cidade. Nós todos vimos a cidade abandonada, a SEDAI entregue a um pastor. Chegamos a ter coliforme fecal na água no Rio de Janeiro. Exato. 2020, segundo turno, Eduardo Paes e Marcelo Crivella. O Eduardo Paes havia sido prefeito. Quando prefeito, o Eduardo Paes realizou algo. Podemos gostar ou não gostar do Eduardo Paes, é objetivo. Ele pagou o 14º salário para todos os funcionários do município do Rio de Janeiro, e os funcionários do município do Rio de Janeiro recebiam na primeira semana útil do mês. E recebiam o 14º salário, Daiane, objetivamente.
Marcelo Crivella, segundo turno com Eduardo Paes. Ele começa a campanha do segundo turno vazando um vídeo com um deputado federal tão asqueroso e abjeto, cujo nome não direi para quem não tenha cartaz. Mas é um pastor desses realmente que um dia deve parar na prisão. Não o fiel, o líder, o pastor. O vídeo dizia que eles conversavam como se ninguém estivesse escutando, que havia um acordo secreto entre Eduardo Paes e PSOL para entregar as escolas para o PSOL. Por quê? Vou repetir as palavras deles. Eu jamais usaria tais palavras. Para que na escola tivesse maconha, promiscuidade, sexo e teoria de gênero. Resposta do Eduardo Paes: nenhuma. E que pedofilia na escola. Resposta do Eduardo Paes: nenhuma. Ou seja, ele disse: os meus advogados acabaram de entrar na Justiça Eleitoral para denunciar o crime de calúnia e difamação. E perguntaram para ele: é verdade que o senhor... Ele disse: sobre este absurdo nada falo. Porque se o Eduardo Paes tivesse dito: é evidente que eu não apoio a pedofilia, faz-se um corte, retira-se o não, é evidente que apoia a pedofilia. É isso que eles fariam, para difundirem todos os circuitos de WhatsApp. O que fez o Eduardo Paes? Não respondeu à narrativa. Qual foi a resposta dele? Disse Eduardo Paes: isto é um absurdo, os meus advogados já foram acionados, mas eu quero recordar à população do Rio de Janeiro que os servidores voltarão a receber o 14º salário. Porque nesta época, no Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella não pagou o 13º salário, ele passou o 13º salário para o primeiro ano de administração do Eduardo Paes. Resultado: pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, um prefeito em exercício foi derrotado, mas não apenas derrotado, ele perdeu em todas as zonas eleitorais do Rio de Janeiro. Todas as zonas eleitorais do Rio de Janeiro, especialmente em Campo Grande. Isto é, o fiel, em relação ao qual eu tenho enorme respeito e consideração. O evangélico e a evangélica continuaram indo à igreja do seu pastor, que pedia para eles votarem no Marcelo Crivella. Eles continuaram pagando o seu dízimo. Eles continuaram cumprindo as suas obrigações de fiéis. Ali no escurinho da urna, eles não votaram no Marcelo Crivella. Por quê? Porque objetivamente foi o pior prefeito da história do Rio de Janeiro. Jair Messias Bolsonaro, objetivamente, é o pior presidente da história da República do Brasil. O Jair Messias Bolsonaro já foi condenado pelo Tribunal de Haia como genocida. O Jair Messias Bolsonaro, ele só tem duas opções: ditadura ou papuda. Ditadura nós não aceitaremos, o destino dele é a papuda. Por isso, primeiro turno, não vamos disputar narrativa, não vamos sequer repetir o que eles dizem. Vamos inundar as redes sociais de uma forma objetiva. O Auxílio Brasil não será R$600. A inflação aumentou. 1 litro de leite hoje no Brasil, o custo já está entre R$10 e R$12. O pobre no Brasil hoje não pode comer. O Brasil voltou ao mapa da fome. Há fila para obter osso, mas não há mais, porque os mercados agora vendem osso. Daiane, aqui em casa quem faz compra de mercado sou eu. Você sabe que você encontra nos mercados do Rio de Janeiro hoje uma categoria que é uma invenção do governo Bolsonaro? É a seguinte: osso de primeira e osso de segunda. Você sabe qual é a diferença? O osso de primeiro é aquele osso no qual há um filamento de carne, um restinho de tutano. O osso de segunda, Daiane, só tem osso. Só serve para fazer um caldo ralo. Então, primeiro turno, inundar as redes com essas informações. Agora, a longo prazo, eu termino, Daiane, a longo prazo, nós precisamos fazer o que vocês da TV 247 já fazem. Vocês ocupam as redes sociais. O Joaquim Carvalho produz documentários de grande importância. Nós, intelectuais, professores, estudantes, nós precisamos ocupar as redes sociais, as ruas, as redes sociais. O PT tem que ser um partido de alianças, porque sem alianças não se governa no Brasil, mas não pode nunca deixar de ser um partido de bases. Nós precisamos trabalhar para recuperar essas dezenas e dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras que estão sob o feitiço da Brasil Paralelo, da midiosfera extremista. Precisamos criar uma produtora de conteúdo audiovisual progressista para produzir documentários, para oferecer aulas de graça.
Eu me disponho a dar de graça aulas de Machado de Assis, de literatura brasileira, de William Shakespeare. Eu tenho certeza que inúmeros colegas meus fariam o mesmo. Nós vamos precisar compreender que hoje o espaço público não é mais apenas as ruas, o teatro, o sindicato, a faculdade. Os espaços públicos hoje estão multiplicados. Onde nós estamos agora, Daiane, o YouTube é um espaço público, com regra própria, com uma dinâmica particular. A longo prazo, nós precisamos investir na cultura, muito. Se este país fosse um país de leitores literários, jamais teria existido Bolsonaro. Nós precisamos de imediato derrotá-lo. A partir de janeiro de 2023, ocupar as redes, a longo prazo, investir tudo que nós pudermos na educação. É a única alternativa para que nós possamos, de fato, um dia, ter uma nação Brasil. Até lá, tudo por um triz. Tudo por um triz. É isso aqui, já aproveito colocando na tela o livro aqui do professor, recomendando para todo mundo acessar, comprar. Eu mesma farei isso aqui, porque é uma leitura obrigatória. Essa 1 hora que a gente teve aqui do conhecimento do professor já dá uma luz para uma série de coisas. Ele disse aqui que dia 19 lança aqui em São Paulo, 19 de setembro, né, professor? Isso. Na livraria, o local, aliás. A Patuscada, que é uma livraria editora lá na Vila Madalena. Perfeito. Então, vale conferir. Depois eu coloco aqui direitinho a descrição, tanto do livro quanto da data de lançamento aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Professor João César aqui com a gente, João César de Castro Rocha, professor, tem aqui vários programas na nossa grade aqui do 247, justamente abordando essa questão. Ele é especialista no tema da guerra cultural, dessa retórica do ódio bolsonarista, é professor titular de literatura comparada pela UERJ e tem, como destacou aqui também em todo o programa, esse compromisso, essa dedicação que deve ser sempre agradecida. Não é qualquer conhecimento, não é qualquer coisa que se chega aqui e coloca desse modo, né? Com uma lógica para a gente compreender e entender como é que funciona esse mecanismo. É tempo dedicado, é trabalho, é conhecimento. Então, eu faço aqui o meu agradecimento pessoal ao senhor em nome de todos os nossos internautas, ao TV 247. Eu sempre contribuí muito, eu sempre assisti muito essas lives, gosto muito e adorei fazer este programa e já fico aqui com um gostinho de quero mais, de fazer mais programas contigo. Muito obrigada, professor. Boa luta e bom trabalho. Muito obrigado, Daiane, por mais uma oportunidade de diálogo e, a partir de agora, estamos em diálogo. Muitíssimo obrigado também pela divulgação do livro. Muito obrigado. É obrigação aqui nossa, não é nem um favor nem nada, é obrigação nossa. Agradeço a todos, continue por aí. Daqui a pouco tem Bom Dia do Esquadrão. Daqui a pouco não, já começou do Bom Dia, já estourei aqui 12 minutinhos, mas valem a pena. Obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado.